Olá amigos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Sérgio Carvalho. É uma alegria estar aqui hoje colocando em prática uma ideia que eu já tinha há algum tempo e não havia encontrado ainda oportunidade. Eu tenho uma palestra, algumas palavras, uma troca de ideias sobre técnicas de aprendizagem e já ministrei essa palestra em algumas capitais brasileiras, sempre com muito boa aceitação. Eu acho que daqui, se você puder extrair alguma mensagem positiva, algo que seja útil e eficaz para o seu estudo, que venha a acrescentar algo, uma melhoria na sua aprendizagem, eu já me darei por satisfeito. Você não vai me ver, vai apenas me ouvir, porque conforme vocês estão acompanhando no site, nós estamos numa fase de transição, tentando montar os estúdios, contratar pessoal, conseguir equipamentos novos. Então, estamos neste momento sem essa estrutura pronta. Então, eu estou filmando, eu estou falando, eu estou passando aqui um slide para o outro, mas o importante é que você me ouça e que você capte a mensagem que eu quero transmitir, tudo bem? Então, vamos começar a falar sobre o assunto. Eu começarei falando algo sobre o cérebro humano. Por quê? Porque o cérebro é o equipamento. Não adianta você ter um computador de última geração, super desenvolvido, se você não souber utilizá-lo, ou conhecer o mínimo a respeito dele. Pois bem, é a máquina mais perfeita do mundo, se é que podemos chamar de máquina, certo? Não há nada que supere nem se aproxime da capacidade do cérebro que você possui. É um potencial realmente quase infinito, certo? Nosso cérebro trabalha, meus amigos, com atividades conscientes e com atividades inconscientes. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, tá certo? Nosso cérebro, ele é subdividido, os estudiosos dizem que são dois cérebros, porque ele é bipartido, existe o hemisfério esquerdo, existe o hemisfério direito, cada qual com suas aptidões próprias. Os estudiosos sabem que eles interagem, e sabem que cada um tem uma aptidão maior do que o outro lado para certo tipo de atividade. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Nosso cérebro trabalha com ondas eletromagnéticas e, de acordo com a frequência destas ondas, elas são classificadas em ondas alfa, beta, teta, delta. Eu vou dar uma palavrinha mais sobre isso daqui a pouco. Tudo bem? Sobre o potencial cerebral. Às vezes a gente está cansado, está abatido, estudou muito naquele dia ou não estudou nada porque está sem cabeça, está cheio de problema para resolver, e a gente diz assim: pô, os tic-teco hoje não estão funcionando. Não fale mais isso, pelo amor de Deus, isso é uma ofensa, tá certo? Uma ofensa. Por que é uma ofensa? Você dizer que só tem o tic-teco, não é verdade. Você tem cerca de 10 bilhões de neurônios. O neurônio é a célula mais especializada do corpo humano, tá certo, minha gente? Algo fabuloso, algo divino, A nossa capacidade de armazenamento, estima-se que a capacidade de armazenamento do cérebro seja algo em torno de 12 mil gigabytes de armazenamento. Sabe lá o que é isso? Olha, quando você vai comprar um computador de última geração, hoje em dia, você procura aquele computador que tenha o disco rígido de maior capacidade de armazenamento de memória. Você procura aí uns de 120 GB, não é assim? Sei lá, 200 GB, já é um negócio assim que você imagina: nossa, vou levar anos e anos para encher esse disco, porque é informação demais. 120 GB, 200 GB, é espaço demais. Nosso cérebro tem algo em torno de 12 mil gigabytes de capacidade de armazenamento. Ou seja, aquela história diz: puxa, fulano vai ficar doido, está estudando demais. Não fica doido, tá certo? Pode ser que ele já fosse doido antes, é diferente, Mas ficar doido por causa do estudo, ele não fica, não. E pode jogar matéria, porque é como se fosse um poço sem fundo, não se acaba não. Pode colocar informação, porque a nossa capacidade de memorização, de armazenamento, é algo praticamente infinito. Se você vivesse 300 anos, e ninguém consegue chegar nem à metade disso, você ainda ia ter espaço suficiente para jogar informação, e o seu cérebro teria capacidade de absorver e de guardar. Agora, a boa notícia é: nós usamos de 3 a 4% deste potencial.
Boa notícia, professor? Claro. Existe um estudioso, que é o Dr. Lozanov, George Lozanov, vou falar um pouco sobre ele. De acordo com o Dr. George Lozanov, nossa capacidade cerebral máxima utilizada é de algo em torno de 10 a 11%. O Dr. Lozanov é um grande estudioso do cérebro, né, da capacidade cerebral, de técnicas de aprendizagem. Na verdade, eu não sei se ele ainda é vivo. Ele esteve no Brasil em 2003, já octogenário, um senhor já de idade avançada. E muito do que se sabe hoje, se conhece a respeito do funcionamento do cérebro, da capacidade cerebral, das aptidões do hemisfério esquerdo, hemisfério direito, das ondas alfa, ondas beta, muita coisa se deve aos estudos que ele fez na década de 50, do século passado. Logo pós-guerra, ele se jogou a pesquisas a respeito do cérebro e muito do que se sabe hoje se deve a ele. Dr. George Lozanov, vamos falar sobre esse rapaz mais à frente, um pouco mais. Pois bem, eu disse há pouco que o nosso cérebro trabalha com atividades conscientes e inconscientes. Falemos um pouco sobre as atividades conscientes do cérebro. A atividade consciente está mais relacionada ao hemisfério esquerdo do cérebro. É o hemisfério esquerdo que controla a parte consciente. E ele trabalha com o que estamos prestando atenção, com o que estamos sentindo, com o que estamos percebendo. Ou seja, o consciente trabalha com o que nós captamos pelos órgãos dos nossos sentidos, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos pelo paladar, pelo tato, o gosto, o cheiro. Então, o consciente, ele capta a informação fornecida pelos nossos órgãos dos sentidos. O piloto do cérebro é aquilo que você está atento, é aquilo que você está percebendo. Tudo bem? É aquilo que você está percebendo. Se eu falar neste momento eu falar o dedo mindinho do pé esquerdo, aí nesse momento você se lembra que existe um dedo mindinho no seu pé esquerdo. Mas um segundo antes você não estava lembrado dele. Você não estava sentindo nenhuma dor nesse dedinho, a não ser que estivesse, né? Se você estivesse sentindo uma dor, o seu consciente estaria atento para a existência daquele seu dedinho, né? Mas, normalmente, no momento que eu falei, você é quase certo, não estava lembrado dele. O seu consciente não estava atento para a existência do seu dedo mindinho do pé esquerdo. Então, o consciente é o piloto do cérebro. Tá certo? Tem um processamento limitado de informações simultâneas. Por que é limitado? Porque nós temos apenas 5 sentidos. Então, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto de cheiro, de paladar e o que eu pego, não vai me fornecer um conjunto infinito de informações ao mesmo tempo, né? Assim, então, é algo em torno de 40 bits por segundo, se nós chamarmos de bit uma unidade de informação. Professor, é muita coisa, 40 unidades de informação por segundo, parece ser muita coisa de fato, mas são apenas estas, né? Você consegue ter aproximadamente, por segundo, 40 informações captadas pelos órgãos dos sentidos. É aquela parte consciente do seu cérebro que ela consegue captar. Já o inconsciente está mais relacionado com as atividades do lado direito, né? O hemisfério direito do cérebro. E ele cuida de tudo aquilo que nós não estamos prestando atenção no momento, ou seja, tudo aquilo que nós não conseguimos captar pelos órgãos dos sentidos. Tudo bem? Então veja, quando eu falei há um instante atrás a respeito do seu dedo mindinho, do pé esquerdo, você se lembrou que ele existia. E conscientemente você teve a lembrança do seu dedo, né, daquele dedo. Mas o seu inconsciente, mesmo quando você não estava atento à presença do dedo, né, do lado esquerdo, mesmo quando você não estava atento ao seu dedinho, o seu inconsciente sabia que ele estava lá, estava captando aquela informação. É o piloto automático do cérebro, falando assim em termos metafóricos, né? É aquilo que você não está comandando, não está sob o seu comando consciente. Não tem limites de processamento. Vocês estão lembrados que o consciente captava algo em torno de 40 unidades de informação por segundo? Pois bem, meus amigos, o inconsciente
capta algo em torno de 1 a 10 milhões de informações por segundo. Mas, professor, é coisa demais. Sim, é coisa demais. Ou seja, você tem guardadinho aí na sua cabeça uma capacidade, um potencial que possivelmente você jamais imaginasse que tem. Então existe algo além do seu consciente, é o inconsciente, que capta tudo, capta tudo. Várias e várias pesquisas já foram feitas a respeito do inconsciente e da capacidade que possui o inconsciente de nos levar a agir de uma forma ou de outra. Uma pesquisa bastante conhecida e muito divulgada foi feita nos Estados Unidos, durante um lapso de tempo de 1 ou foram 2 meses, não tenho bem certeza. Durante um mês foi veiculado na propaganda da Coca-Cola um letreirozinho e letras muito, muito pequenas, ilegíveis, praticamente ilegíveis, que apareciam como assim um pisca. Ela simplesmente piscava e numa fração de segundo ela desaparecia da tela. Ou seja, o olho humano não era capaz de ler aquela pequena frasezinha que aparecia no canto da tela dizendo: compre pipoca. Compre pipoca. Então, foi uma pesquisa que eles realizaram. E aí, o resultado, percebeu-se que naquele mês, naquele período, logo a seguir, o consumo de pipoca, né, nos Estados Unidos, ou onde era veiculada aquela propaganda, deu um salto extraordinário. Mas como é que pode, se apareceu, né? Será que foi efeito daquela frasezinha? Sem dúvida foi efeito daquela pequena frase que aparecia no cantinho da tela, né, no cantinho da tela, e quase não se conseguia, ou seja, o olho humano não conseguia perceber, mas não passava despercebido pelo inconsciente. O inconsciente tem uma capacidade, né, de processar, de captar informações praticamente ilimitado. Você imagina 10 milhões de informações, de unidade de informação por segundo. Então o inconsciente existe e ele faz isso. Olha, tudo que eu estou falando aqui daqui a pouco será direcionado para o tema do nosso interesse. Qual é? É o aprendizado. Nosso objetivo é passar no concurso e passar o quanto antes. Não é assim? E passar bem. Nós queremos passar, ser nomeados, começar a trabalhar, ganhar o nosso dinheirinho, prestar o nosso papel social. Nós queremos fazer isso. Então, daqui a pouco eu direciono, eu estou juntando as pedrinhas de um quebra-cabeça, daqui a pouco a gente monta tudo, tá certo? O X da questão, meus amigos, é o seguinte: tanto o consciente quanto o inconsciente influenciam no aprendizado. E é muito provável que hoje, neste momento que você está me ouvindo, você estivesse na sua imaginação que somente o consciente, né, fazia alguma diferença na hora de você estudar para concurso. Isso não é verdade, eu vou já mostrar melhor como se processa. O consciente e o inconsciente, eles se influenciam um ao outro, de uma forma que já vai ficar mais bem explicada para todos nós. Vamos lá, vamos falar rapidamente a respeito das ondas cerebrais. Okay? Nós vamos ter interesse neste assunto. São 4 as ondas cerebrais com as quais o nosso cérebro trabalha. São 4. Ondas beta. Na verdade, essas ondas, elas são uma classificação que nós podemos comparar, por exemplo, a velocidade das batidas do nosso coração. Nós podemos fazer um tipo de analogia. Você está muito agitado, chegou em casa do trabalho, pegou um trânsito muito grande, teve um dia difícil, tá certo? Está cheio de problema para resolver, a cabeça está estourando, você está com dor de cabeça, muita buzina no trânsito, você chegou agitado, seu coração está batendo de uma forma acelerada. Da mesma forma, o seu cérebro está funcionando de uma maneira muito agitada. Então nós dizemos que seu cérebro está operando em ondas beta. Algo em torno de 13 a 60 pulsações por segundo. Falando de uma forma mais fácil, o seu cérebro está agitado, muito agitado. Então você está consciente, você está alerta, você está com sentimentos ali de agitação, possivelmente de tensão, sentimento de medo. Então, tudo isso, esse estado alerta, esse estado de agitação, significa que o seu cérebro está acelerado, está funcionando em ondas beta. O que é que se sabe? Sabe-se que neste estado de agitação mental, você não consegue alcançar mais que 25%
do nível total de concentração possível. Como é que é isso, professor? Suponhamos que você chegou naquele estado de agitação com que você chegou do trabalho, você já se debruçou, já sentou ali, botou vários livros sobre a mesa, disse, não, hoje eu tenho que estudar, era 7 da noite, eu tenho que estudar até às 10 direto, não posso parar, não posso perder um minuto, eu quero passar no concurso. Naquele estado de agitação que você chegou, você iniciou os seus estudos. Então, por mais que você estivesse num local silencioso, bem ventilado, bem iluminado, um local propício, com boas condições de estudo, mesmo nessa situação, você não alcança muito mais do que 25% do total de concentração que poderia atingir em outras circunstâncias. Então, você já percebe, né? As ondas beta, esse estado de agitação não é absolutamente um estado favorável ao aprendizado, não é. Nós funcionamos em beta por cerca de 16 horas por dia, ou seja, praticamente o dia todo. Quando você está acordado, enquanto você está acordado, quase o dia inteiro você está nesse nível de aceleração, mental e ele toma conta do dia quase inteiro. Tudo bem? Daqui a pouquinho nós damos sequência à nossa conversa. Até já.